Oi, apareci de novo aqui, como tinha prometido, para a gente bater um papo aqui de alguns minutos, tá bom? Então ontem eu falei para vocês, eu tenho falado que eu vou fazer algumas coisas sobre astrologia alquímica, tá? É uma astrologia diferente, ela tem pontos de vista diferentes, porque a astrologia na maioria das vezes ela é praticada de maneira, você faz uma consulta com o astrólogo, ele te atende, ele faz uma leitura do mapa, ele te orienta. É diferente da astrologia alquímica. A astrologia alquímica tem tudo isso, tem essa orientação, tem esse bate-papo, é muito legal, esse bate-papo é importante, mas tem uma coisa chamada alquimia dentro, remédios alquímicos dentro desse atendimento. Então, quando a gente percebe alguma relação, que você não está tendo uma boa relação com o teu mapa, com a tua história de vida, o que está escrito, né, ali nas estrelas, vamos falar assim, então vamos ter alguns problemas aí no percurso. Como assim, a maioria das pessoas sabe, a astrologia se baseia no momento em que você nasce, respira pela primeira vez, sai da mãe, corta o teu cordão, você respira, grita, berra, e aí a astrologia pensa assim, eu vou tirar uma foto desse momento, e aí aquela foto ela vai registrar o céu no momento que você respirou, tá? Não interessa se nasce de cesariana, não interessa, o que interessa é, cortou o cordão e respirou, inspirou pela primeira vez, aí tá valendo, tá? Essa é a hora que você nasceu. Não interessa como você nasceu, ou mês, de 6 meses, 7 meses, 8 meses. O que interessa é o mapa. Aí a gente faz um mapa, calcula aquele mapa, aquela coisa redonda lá, e naquele mapa tá desenhado a posição dos signos ao seu redor. Uma rodinha assim, ó. E também a posição de todos os planetas do sistema solar. Hoje eu quero falar aqui rapidamente nesse bate-papo sobre o Sol. Ontem a gente falou um pouco sobre o Sol e a Lua, né, que são esses dois astros que têm essa questão que envolve outras questões, não é? Que são diferentes dos outros planetas, muito diferentes, né? Então o Sol, quando você pega Marte, Marte é Marte, Vênus é Vênus, Mercúrio é Mercúrio. Eles têm um objetivo bem específico, não é dúbio, mas depois eu vou falar um pouco disso aí. Agora, o Sol e a Lua, os objetivos são inúmeros, né? A tábua de esmeralda do Hermes fala muito bem, o Sol é teu pai, a Lua é tua mãe. Hoje eu quero falar um pouco do Sol. É mais fácil falar do Sol, é mais fácil. A Lua é um ser mais complexo, a Lua é o feminino, é a mulher, o Sol é o masculino, é o homem. São seres diferentes, né? Um olha para fora, o outro olha para dentro. Um é a força física, o outro é a força espiritual. Então são bem diferentes. Hoje eu quero falar do Sol, um pouco do Sol. Então, por exemplo, a posição do Sol na hora que você nasce é super importante, a posição do Sol, né? Não necessariamente com quem ele está envolvido, mas a posição dele. Por exemplo, se você nasce 6 horas da manhã, o Sol está ali no canto, né? Num canto do mapa. Quando fizer seu mapa astral, tá lá no cantinho, ó. O Sol tá nascendo. Se você nasce com o Sol ao meio-dia, ó, no teu mapa, o Sol tá aqui em cima. Se você nasce com 6 horas da tarde, o teu Sol tá aqui, ó, no outro canto. Aqui ele nasce e aqui ele se põe. E se você nascer de madrugada, o Sol tá lá embaixo. Quem tá vendo o Sol é o japonês. A gente não tá vendo o Sol porque é de madrugada, né? Meia-noite, no Japão é meio-dia. Então a posição do Sol, a posição geográfica do Sol, ela já fala bastante da pessoa, independente do signo em que o Sol está, independente. E o Sol, ele é uma questão de muita discussão, porque o Sol é uma coisa que as pessoas tanto procuram e elas muitas vezes têm no mapa algumas posições, alguns envolvimentos que o Sol tem com outros planetas, tá junto, tá em oposição, tá em quadratura. Tá aqui em cima da cabeça do cara, tá de um lado nascente, tá de um lado poente. O cara quando nasceu nem viu o Sol, porque o Sol estava lá no Japão. Então todas essas questões são importantes serem levantadas.
Porque é o Sol, não é outro planeta. Para outro planeta não interessa muito se está no nascente, no poente, se está aqui em cima da cabeça, lá embaixo. Ele vai se envolver com outras coisas. O Sol não. O Sol é uma coisa mais diferente. O Sol é o Pai. O Sol é a figura do Pai. Então, muitas vezes, por exemplo, alguns pacientes meus, né, eles chegam, porque a minha dificuldade foi muito grande com o Pai. Eu tinha muita dificuldade com esta figura. Meu pai abandonou a gente. Meu pai brigava muito com minha mãe. Meu pai era um anjo. Dependendo do relacionamento que ele tem, muito disso está escrito, muito disso já está previsto, porque isso é uma questão de imantação, né? A pessoa se constrói de acordo com aquilo que ela traz. Então, muitas vezes está escrito. Se você entende, se você compreende o que está escrito, é muito interessante, porque você vai poder encontrar uma maneira de... Você não é consertar aquilo, mas a consciência do aspecto é fundamental para que a gente consiga realmente viver bem, viver melhor. Uma pessoa que conhece o mapa, sabe como ele funciona e toma essas alquimias, é uma coisa muito, muito importante na vida. O Sol, ele trabalha dentro do ser humano. Quimicamente, ele tem uma relação muito grande com ouro, com o metal ouro. Tá? E a pedra ligada ao Sol são os berilos. Tem uma pedra, inclusive, que é o berilo mais famoso, é um berilo que é a pedra do Sol, chama-se a pedra do Sol. E o ouro, cientificamente já comprovaram que o ouro e a prata, que é a Lua, quando eles estão bem associados no corpo, em equilíbrio, você tem esses metais no corpo, você tem um excelente funcionamento do sistema nervoso central. O ouro é fundamental para quê? O ouro ele vai fazer uma série de catálises no corpo, que tem uma relação muito grande com o mundo lá fora, é o brilho. Não é à toa que as pessoas muito poderosas, os reis, as rainhas, eles usavam muito ouro, eles gostavam muito de ouro. As pessoas de poder, elas controladoras que querem o mundo para elas querem muito ouro. Toda a nossa economia é baseada em ouro. Então este é o metal do Sol. Esse é o metal que está ligado a ele. Você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ter esses íons para você metabolizar melhor o Sol. Você tem que ter esses íons para você poder compreender melhor seu pai e a sua relação com ele. Você tem que ter esses íons brilhando aí no teu corpo e fazendo uma série, né, participando ativamente do teu metabolismo para fazer uma série de reações químicas, moleculares e ser o núcleo de muita coisa, porque são minerais, os minerais são o núcleo das moléculas. Para que você possa ter uma coisa chamada carisma. Aquele que não tem um Sol bem resolvido, ele vai ter muito problema com carisma. E hoje eu fico vendo assim, as pessoas procuram muito ter carisma, as pessoas querem ser conhecidas, as pessoas querem ter um bom relacionamento. E é incrível que você conhece pessoas assim que você fica pensando, poxa vida, aquela pessoa tem tanto conhecimento, aquela pessoa tem tanta... Assim, é uma pessoa bonita, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que sabe das coisas, mas ela não tem ouro, ela não tem carisma, ela não tem um bom relacionamento com o seu Sol natal, o Sol que está lá no mapa. Sabe, ela não tem aquela consciência solar. A pessoa que não tem a consciência solar não pode viver o mundo lá fora. Eu estou vendo um monte de gente aqui acenar para mim, mas aí, eu não posso acenar assim o tempo inteiro para vocês. Eu vou apertar em um aqui. Não sei quem foi sorteado, mas eu apertei, tá bom? Então, aí o Sol é isso. Então, muita gente chega e diz assim, ai meu Deus, eu queria tanto. Você vê, eu faço cursos com você, eu me sinto um bom terapeuta, eu até tenho uma segurança, mas não tem gente. Eu falo do trabalho, as pessoas não se interessam. Como assim não se interessa? Claro que as pessoas não se interessam. É que falta a liga. E como é o nome dessa liga solar? Chama-se carisma. O Sol é o seu carisma. Você tem que compreender melhor
o seu mapa para entender a posição do Sol, entender essas ligas, essas químicas, porque uma coisa é o Sol está lá no céu, do meio-dia, das 11 horas, das 10 horas, isso é uma história contada no momento que você nasceu. Só que isso no corpo se traduz como? Como uma química. E essa química está ligada ao quê? Ao teu carisma. Então, se você não tem aquela consciência, você não sabe como funciona o seu carisma. Porque o carisma já é a parte mecânica. Ela não é espiritual, ela é mecânica. É como funciona. Quem é a parte espiritual? A parte espiritual é o Sol. É o Sol na tua vida. Veja bem, o Sol, o que é que ele faz? Ele te acorda todo dia para o mundo, para a vida. A Lua bota você para dormir. Olha como eles são muito diferentes. O Sol, ele traz luz. E a escuridão nos traz o quê? Nos traz sono. O metabolismo cai muito, até 70%. Bota a gente para dormir. E você vê, na escuridão só tem um caminho, é ir para dentro. Não lá para fora. E o Sol não vai te deixar dormir, o Sol vai te esquentar, o Sol vai aumentar a tua pressão, o Sol vai apontar o caminho, porque na escuridão quem anda? Como é que a gente anda na escuridão? Por isso que é muito mais seguro. No momento da escuridão, você está deitado, dormindo lá no seu travesseirinho, pensando na vida antes de pegar no sono. O Sol não. O Sol é teu dia a dia. O Sol é um conjunto de ações que acontecem a partir de 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. E aí é que ele começa a diminuir a sua influência. E a Lua vai reinar a partir daí. O Sol é fundamental que nós tenhamos a consciência dele. O Sol é importantíssimo dentro. As pessoas que buscam carisma, que querem resolver problema com a figura do seu pai. Porque, vejam bem, se você tem um problema do Sol, problema não, nunca tem problema, mas assim, é didático falar assim. Na realidade são conjunturas, conjunções, são momentos, são quadraturas, são oposições, que muitas vezes a gente não compreende. Que muitas vezes a gente se distancia, porque é um mecanismo humano fazer isso, é um mecanismo humano se defender daquilo que não sabe lidar, como e o que fazer com aquilo. É normal. O Sol, às vezes ele assusta, porque a gente está criado como? A gente aprende o quê? A gente aprende que, se você não estudar, você não vai ser nada. Se você não fizer isso, você não vai ser nada. Se você não crescer, você não vai ser nada. Se você se lutar, você não vai ser nada. Não é assim, né? O Sol, ele já vem prontinho para você. O carisma, ele está dentro de cada um de nós. O importante é a gente ter essa consciência desse Sol e tomar bastante ouro. Aí, muita gente aqui, eu vi até escrito aqui alguma coisa, uma pessoa pergunta, mas e aí como é que eu faço? Tem que tomar esse ouro, tem que tomar esses minerais, enriquecer o corpo com esses minerais. É bom sempre usar uma pecinha de ouro no corpo. O Sol, ele entra em conjunção. É bom aqui em algum dente seu ter um pedaço de ouro para você ficar mastigando, sabe? Um tempinho, você mastiga a comida ali, aqueles íons de ouro, eles vão direto para a tua circulação. São coisas que a gente pode fazer que muito nos ajuda a ter uma melhor relação com esse astro no nosso mapa. Tá bom? E é claro, aqueles que têm condições, procuram um bom alquimista astrólogo, um astrólogo alquimista, porque ele pode te dar soluções para que você possa despertar conscientemente esse Sol dentro de você. É fundamental. Eu estava um tempo atrás, eu atendi um rapaz que ele tocava violão num bar. E o sonho dele era ser artista. Sonho dele. E aí eu olhando o mapa dele, vi, nossa, você tem tanto potencial, você tem tanto carisma. Ele falou, mas eu toco segunda-feira. Ele tocava na segunda-feira, que é um dia assim meio, né, vamos dizer que de terça a domingo os bares estão mais cheios do que numa segunda-feira. Mas aí um amigo dele disse, eu quero abrir um bar e que ele funcione segunda-feira, porque ninguém tem para onde ir. E aí ele ficava lá tocando violão. E aí quando ele me procurou, a primeira coisa, né? Eu falei, vou te dar bastante ouro para você tomar, e é claro que vou cuidar dos outros planetinhas, vou cuidar do teu mapa, vou cuidar de você. Mas é fundamental que você tenha contato com esses minerais, porque você tendo contato com esses minerais, a gente vai fazer assim um fechamento. Mas o mais importante hoje é o ouro para você.
né? Porque você está me pedindo isso aqui em consultório. Você gosta de ser artista, você quer. E aí ele começamos o tratamento e foi um sucesso o tratamento dele, né? Hoje ele é um artista mesmo. Ele hoje faz musicais, está aí num musical famoso em São Paulo. Eu ainda não tive a oportunidade, eu peço 1000 perdões para ele. Ele está me assistindo aqui e porque eu não consigo ir mesmo, por absoluta falta de tempo. Mas isso é o Sol e a Lua. Depois eu quero falar um pouco da Lua também. A Lua é fundamental, porque a Lua é a mãe, né? E aí quem não tem problema com a mãe? Quem não tem problema com a Lua? Olha, quando a gente começa a compreender essa mecânica, essas coisas que estão dentro da gente, no momento que a gente nasce e respira pela primeira vez, você vai se libertar muito da picuinha lá de fora. Sabe? Você vai começar a se libertar dessas ligações de traumas que a gente cria, dessas emoções que a gente cria, que são momentos que a gente depois se mistura tanto isso com o nosso processo de evolução e a gente não consegue mais sair daquilo. O Sol, ele tem que estar resolvido, porque é que ele ilumina a linha da sua vida. Então, quando a gente vem para cá, a gente traça um plano. Esse plano que é uma linha. Eu vou trafegar aqui, ó, nessa linha. E essa linha aqui, ó, como é que eu vejo ela? Somente através da luz do Sol. Só. No momento que o Sol se esconde aqui, ó, e essa linha escurece, o que é que eu faço? Eu deito e durmo. Eu vou dormir. Não dá para ficar trafegando na linha acordado sem luz. Eu preciso da luz solar. O Sol é fundamental na nossa vida e eu espero que vocês aproveitem bastante o Sol, porque eu creio que muitos dos que me assistem aqui, ele gosta do ouro. Eu sei que muita gente aqui gosta do ouro, porque na realidade o que nós queremos é trazer para o corpo a química dele. É assim que a alquimia acredita. Olha, uma coisa bem interessante aqui que a gente vai encerrar esse papo é que os alquimistas, eles acreditavam que as tempestades solares, quando ela vem em direção à Terra, quando ela toca o solo terreno, é aí que nasce uma mina. Então, quando o Sol ele tem uma tempestade solar que não tem nenhuma interrupção, ninguém está na frente dele, nenhum planeta, nada, aquela onda vem sem nem nada que se choque no seu caminho até a Terra, nasce uma mina de ouro. Quando a Lua está na frente do Sol, entre o Sol, você tem o Sol aqui, a Lua e a Terra, aí nasce uma mina de prata. Aí se você tiver Marte, aí vai nascer uma mina de ferro. É assim que a alquimia acredita que os astros se fazem minerais na Terra dessa maneira. E o Sol é o grande condutor. E quando ele não tem ninguém na frente dele, nasce ouro puro. Ouro puro, que é o metal mais nobre que existe. A gente pode fazer uma série de combinações com ouro e dá para você. Aí você precisa procurar um alquimista, que seja um astrólogo alquimista, que ele tem esse material, ok? Eu pego lá no meu laboratório, né? Quem já visitou sabe, eu pego ouro, eu limo, faço um pó, coloco numa maquininha, uma maquininha maior que eu, é grande a máquina, e ela fica girando durante 3 anos, até o ouro, o pozinho, se combinar com a molécula d'água. E é isso que a gente toma, é isso que a gente bebe. Tá? É um ouro quelado, é um ouro diluído, ele está agrupado à molécula d'água, então ele não pesa e nem se... E o sangue usa, a célula usa esse íonzinho para fazer milhares e milhares de catálises metabólicas dentro de você. E é claro que o ouro vai ser usado sempre a favor daquele que quer despertar em si o seu carisma. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar do Sol aqui. Mas assim, para a gente resumir, o Sol é teu pai, a Lua é tua mãe. Resolvendo o Sol, você também resolve, vai tendo condições de visualizar melhor a tua relação com o teu pai. Né? Tomando o Sol, você tem condições de visualizar melhor o teu caminho, a tua caminhada, a tua jornada, a tua missão. Né? Entrando em contato com o Sol, você tem condições de firmar mais o seu antepassado masculino, você sendo homem ou mulher. Você tem mais condições
né, de metabolizar essa força do ancestral Adão e de todos os homens que vêm na sua família. Tomando o sol, você tem condições de, por exemplo, firmar melhor no corpo o fogo e a terra e o enxofre. Você tem mais condições de fazer isso, metabolizar isso de maneira muito saudável e que vai te ajudar e muito na sua vida. Porque, afinal de contas, tudo aquilo que a gente faz acordado depende do sol brilhar. Tá bom? Então, ó, eu acho que eu falei demais. E depois eu dou uma editadazinha aqui nesse vídeo e coloco lá no Face. Tá bom? Então eu coloco desse jeito mesmo. Amanhã nós vamos bater um papo aqui, mais ou menos por essa hora. E nós vamos falar da Lua. Tá? Se eu me lembrar mais alguma coisa do Sol, eu dou mais uma canchazinha. Mas eu quero falar mais da Lua. Quando a gente falar do Sol e da Lua, aí a gente vai começar a falar um pouquinho dos elementos. E quando a gente falar melhor dos elementos, aí eu posso já começar a falar, inclusive, de algumas alquimias que existem, que trabalham os elementos, de alguma alquimia que trabalham os elementais, as forças da natureza. E aí a gente vai poder conversar. Assunto eu tenho, vamos dizer que para muitos e muitos e muitos dias. Tá bom? Então, ó, um beijo grande, enorme. E é só, por favor, você tem que espalhar esse vídeo aí e pedir ao povo para ficar curtindo aqui o meu Instagram. Que agora eu quero virar eu não sei como é que se chama isso. Eu não sei como é. Um youtuber, só que do Instagram, tá? Tudo bem? Então, ó, um beijo. Depois desse vídeo eu vou colocar lá no Face, porque ele só dura 24 horas aqui. Tá bom? Tchau.